Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1 sobre o tema A Real Idade do Cristianismo. A série a qual vai esse vídeo é a série Israel Celestial. Muito bem, irmãos e irmãs, novamente trazendo um tema para vocês aqui, a qual é muito importante. Esse tema é um tema que muitas das vezes nós falamos pouco sobre ele, que é sobre a real idade do cristianismo, a sua data de nascimento, a fé e tudo aquilo que nós conhecemos e entendemos pela palavra de Deus. Esse tema é um tema importante, uma vez que ele traz para nós uma reflexão de quanto tempo de existência, baseado em calendários, o cristianismo tem. E com isso, então, o objetivo de estar trazendo para vocês aqui é responder algumas dúvidas e algumas perguntas aí a qual é feita. Lembrando que a referência que eu vou estar trazendo para vocês é uma referência baseada nos calendários a qual nós seguimos aqui no Ocidente. Vou citar alguns calendários também do Oriente. E com isso, então, eu vou fazer algumas observações e conclusões. Mas antes, se ao término do vídeo em questão você gostar, deixe o seu like e também se inscreva no canal, a qual é muito importante para nós também. Dito assim, é o seguinte, você já se perguntou quanto tempo tem realmente o cristianismo? Sabemos que o mundo religioso, ele comemorou o cristianismo ali por volta dos anos 2000, como 2000 anos de existência. Mas você já parou para pensar se realmente está correto? O que nós vemos é, na verdade, ali algo que possa estar passível de ser reanalisado. Uma vez que, quando vemos essa comemoração dos anos 2000, está associado ali ao nascimento de Jesus, né? E esse nascimento de Jesus é quando quando criança nasce, e com isso então ele cresce, né? E com isso começa o seu ministério. E depois sabemos que o Senhor foi crucificado, morto, e segundo a nossa fé e esperança, ressuscitou ao terceiro dia. E, porém, quando o calendário religioso faz a sua avaliação do tempo de idade do cristianismo, vemos que ele então baseia em uma probabilidade, a qual ela pode estar baseada aí desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. Então, o calendário ele pode conter certas informações que possa talvez não estar 100% certo, uma vez que o cristianismo começa a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo o calendário cristão, tendo como base a origem do cristianismo da sua realidade. Porque antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ainda está lidando com o judaísmo. E o judaísmo e a velha aliança. Então o Senhor teve que cumprir, né, toda a Torá, toda a lei de Deus, não quebrando nada, nenhum protocolo ali, e sendo fiel até o fim. Foi morto na cruz. E aí ressuscitou, e aí com isso trouxe uma nova aliança com a sua ressurreição. Então, a nova aliança ela surge com a ressurreição de nosso Senhor, né? Enquanto na morte ele sepulta a velha, né? E ali, quando ele ressuscita com uma nova aliança e consigo então, ali nasce o cristianismo, ali nasce a igreja com a fé e a esperança em Jesus Cristo. Então, entendendo-se isso, eu gostaria de dizer para vocês que, de fato, segundo aquilo que eu entendo e compreendo pela palavra de Deus, o cristianismo na sua realidade em questão, né, talvez ainda não tenha completado 2000 anos. Nós não sabemos, né, com determinada precisão. A gente tem que ser realista em relação. Que o Senhor Jesus Cristo veio no tempo, ele veio, mas com o passar do tempo os calendários foram alterados, né? E a precisão
do seu nascimento, morte e ressurreição, para nós mantém-se uma incógnita, uma vez que o mundo hoje existem vários calendários, aonde tanto do Ocidente como do Oriente existe a sua forma de marcar aí o seu tempo, as suas festas, né, os seus dias especiais, né, e a sua contagem de tempo, né. Por exemplo, o nosso calendário ocidental é o calendário gregoriano, a qual substituiu o calendário juliano, a qual são muitos parecidos, né, com pequenas alterações de dias, né, em questão, mas são muito parecidos. Mas existem calendários no Oriente que são diferentes do nosso, a qual não segue aí a, as datas, o ano, né, os meses, né, em questão como nós seguimos. Então sabemos então que dentro dessa perspectiva não tem como definir aí a, com certa precisão, né, os 2000 anos de existência da igreja. Eu vou falar um pouquinho aqui então para vocês, a qual é o assunto do nosso tema. Eu vou falar para vocês aqui sobre algo muito importante, que é aí quando a importância de nós conhecermos aí a importância de entender 1000 anos, né, e um dia. E por que isso está tão ligado com as Escrituras? Eu vou ler para vocês Salmos capítulo 90, versículo 4, que diz, olha: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Observe que vemos aqui, né, como Deus vê a humanidade com os seus olhos, né? Ele enxerga a humanidade, um dia para a humanidade é como 1000 anos para Deus, e também 1000 anos para a humanidade é como um dia para Deus, né? Então, ou seja, a Deus ele pode tratar dessas duas perspectivas, tá? E mesmo assim ainda não oferece nenhuma contradição, porque está dentro da real condição do poder eterno de Deus. Também vemos a mesma analogia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: Há todavia uma coisa, amados, que não haveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Observe novamente aqui que o Senhor está mostrando, né? Se você for analisar aquilo que como Deus vê, né? É como se nós estivéssemos numa situação que, por exemplo, um dia para Deus é um dia, mas na humanidade é 1000 anos que passa na humanidade, né? E 1000 anos que passa na humanidade é só um dia para Deus, né? Ou seja, não passou praticamente nada para Deus, mostrando que o tempo na vida, na Terra, é um tempo curto, passageiro, é como um sopro a nossa vida, né? E confirmando para vocês, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1,7, também fala da importância de entender esses 1000 anos de terrenos, né? Que é associado também a um dia temporal de Deus. Diz da seguinte forma: nos é mostrado, em Apocalipse capítulo 20, 17, uma conclusão também analógica, né, onde após consumindo-se os 3000 anos, né, ou 3 dias atemporais, que também apontam muito para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nós veremos e vamos falar posteriormente para vocês também, tá? E também aponta para uma nova gênese criacional também, tá? Isso está tudo interligado, né? Onde agora não existe apenas, né, um Adão e Eva caídos, mas vários Adões e Evas vivificados, né? Segundo a descendência que Cristo gerou pela sua palavra. Em todos os 7000 anos de existência da humanidade, né, ou 7 dias atemporais. Como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que diz da seguinte forma: Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, e também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foram dadas autoridades de julgar, e ainda as almas daqueles que sofreram por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco
a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Um ponto bem interessante que vocês têm que observar aqui, ou seja, é mostrado que Satanás, também chamado de o adversário, né, ficará preso, na verdade, um dia temporal. Por quê? Esse um dia temporal, que é um sábado de descanso, né, a qual recairá sobre a terra, vai recair como 1000 anos na terra. Então aquilo que é um dia temporal em Deus, né, um sábado lá no céu, também será um sábado na terra. Olha que interessante, né? Então um sábado no céu é um dia, mas esse sábado recai sobre a terra como 1000 anos. Então Satanás vai estar preso aí nas suas duas naturezas. Na natureza espiritual, ele vai ficar preso um dia. Na natureza material, terrena, né, vai refletir como 1000 anos, né? Em que, por isso, a humanidade viverá e aprenderá com a igreja glorificada, né? A boa ciência e conhecimento de Deus que será aplicada no milênio para as nações não glorificadas, né? É por isso, então, irmãos e irmãs, e inscritos no canal Momento Cristão, que temos uma analogia perfeita dos 3 dias e 3 noites da morte do Senhor Jesus Cristo, como testemunho sinal, né, que afirmou da tanto na morte como da sua ressurreição. Pois ela está apontando para esses 3000 anos de ministérios manifestos, né, ou 3 dias alegóricos desde o nascimento da igreja, né, alegóricos são atemporais, né, 3 dias atemporais, desde o nascimento da igreja, né, após a sua ressurreição, né. O cristianismo, ou sua essência, irá até o fim do milênio, como sinal prometido que ele disse que daria tanto para a sua morte e ressurreição ao terceiro dia, né, quanto também para um tempo de manifestação de seu poder ao longo dos tempos, até a consumação desta velha Gênesis. E por isso que ele dizia, né, que derrubaria este corpo ou templo, né, mas em 3 dias ele ergueria novamente, porém perfeito como um novo corpo, apontando também para uma nova Gênesis que, dados após cerca de 3000 anos de existência da sua essência, do seu poder, né, ou 3 dias atemporais, seria reerguido um novo templo de Deus, né, derrubando então a velha Gênesis existente e trazendo uma nova Gênesis existente, que figura muito bem aquele velho corpo que foi derrubado, mas um novo corpo que ressurgiu, né? Ou seja, feitas pelas mãos de Deus, a qual descerá da eternidade para inaugurar um novo dia, uma nova Gênesis criacional glorificada de Deus, a qual ele agora não se chamará mais Jesus, o Cristo, né, ou as suas variadas formas de nomes que conhecemos, mas agora seu nome será chamado e conhecido como o Senhor Deus está aqui, né? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, será vários dias. Por que será vários dias? Porque são vários calendários no mundo, irmãos e irmãs, né? Então, ou seja, pode ser qualquer dia, qualquer hora, né, dentro da nossa perspectiva, mas também em vários outros países vai ser outros dias, né? Então, só o Senhor Jesus Cristo sabe o dia e a hora que ele vai voltar, porque na sua precisão ele vai seguir o calendário eterno. E esse calendário eterno, atemporal, é que vai vir. E quando ele vir, vai ser vários dias, vai ser várias datas, e com isso, então, ele vai aparecer para todos, é óbvio. Porém, no mundo em si, vai ter várias datas, vários calendários. A gente tem que estar atento para isso. Apenas ele sabe, porque ele segue o calendário eterno de Deus. Eu vou falar mais sobre este tema no próximo vídeo, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito grande. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar continuidade.